Acabou a invencibilidade da seleção brasileira do Dorival Júnior, mas convenhamos, né, pela bola que vinha jogando, até que essa primeira derrota demorou pra chegar e veio logo contra o Paraguai, que a seleção não perdia desde 2008 e que trocou de treinador pra essa data FIFA. Um trabalho recente do Gustavo Alfaro contra um muito mal feito do Dorival Júnior até aqui. E é por isso que eu falo, independentemente do adversário, se o Brasil continuar repetindo aquele que pra mim é o maior erro desse time, não vai ganhar de ninguém. E tá aí, a saída de bola precisa ser ajustada pra ontem. Ela foi feita com 3+1 e à frente do André, que pra mim foi a melhor notícia dessa data FIFA, uma dupla formada por Paquetá e Bruno Guimarães. O Paraguai, diferente do que outras seleções tentaram na Copa América, por exemplo, não fez questão nenhuma de ter a posse de bola, armou duas linhas bem compactas e esperou. E aí então, a seleção brasileira, que já não tinha sido bem sucedida sob pressão na saída, também não mostrou nenhum mecanismo para conseguir rodar a bola, criar superioridade e incomodar a defesa do Paraguai. Em diferentes momentos da partida, eu vi um Brasil lento, previsível e muito burocrático. Quando a bola chegava nos pontas, laterais ou quaisquer que fossem os jogadores mais abertos, a defesa do Paraguai já estava muito bem postada para contestar a posse de bola da seleção brasileira, que vocês vão ver de novo nesse lance aqui. Gira a bola de um lado para o outro, sempre por fora do bloco e não consegue ir a lugar nenhum. Se liga só, a gente viu a dupla ali mais uma vez, né? Paquetá e Bruno Guimarães. Essa bola vai chegar ali no Guilherme Arana? Não, trava, volta e aí sim, vai lá pro outro lado. A bola bate e volta, bate e volta. Chegou então no Arana, o Vinícius Júnior um pouco mais por dentro. Repara como as duas linhas do Paraguai estão muito bem compactas e aí sim o Brasil é obrigado a voltar mais uma vez. Muito previsível a seleção brasileira, que tem um problema real nessa saída. Que de novo, repara, Rodrigo contra dois jogadores adversários, ele vai fazer o quê? Volta a bola mais uma vez pro Danilo. E o Danilo foi muito mal nesse jogo, né? Aqui era óbvia essa inversão, tinha que chegar essa bola no Guilherme Arana. Ele até viu, mas esse passe aqui não existe. E vamos falar a real, né? Contra a gente, 90% dos adversários vão jogar exatamente assim, fechadinhos, esperando o Brasil encontrar os caminhos. E contra o Paraguai, eles estavam lá. O problema é que a seleção simplesmente não conseguiu encontrar. E é justamente o que eu quero mostrar pra vocês a partir de agora. Esse foi um dos raros momentos em que o Paraguai tentou pressionar a saída, mas a seleção brasileira foi muito bem. Repara só na orientação do Bruno Guimarães. Ele quer que essa bola seja invertida para chegar no Danilo, que tá livre de marcação pelo lado direito. E ela de fato vai chegar. O Danilo tem o corredor livre para acelerar, mas tá aí um outro problema. Cada vez mais eu me convenço de que esse time pode desempenhar em transição, só que quando tem oportunidade de acelerar, não faz isso. O Danilo aqui, por exemplo, trava, espera e rapidinho o Paraguai se recompõe. As linhas mais uma vez bem compactas e todos os jogadores do Brasil marcados, com exceção do Arana, que estava pronto para receber essa inversão e pegar a defesa inteira do Paraguai desarrumada. Esse era o caminho, mas a seleção insistiu num toque de bola burocrático. Então, com a bola rodando de um lado para o outro, com essa lentidão, a defesa do Paraguai praticamente não precisava fazer esforço nenhum para o balanço defensivo dar certo e assim anular o ataque do Brasil. O que a gente está vendo aqui é o Danilo recebendo bem aberto, um jogador fazendo a ultrapassagem, mas a defesa do Paraguai está muito bem armada e esse ataque não dá em absolutamente nada. Vamos para um outro lance aqui agora. Quem recebe aberto é o Rodrigo, dois jogadores do Paraguai na cola dele. Claro que ele vai soltar essa bola para trás e aí adivinha só, o Danilo tem a oportunidade de novo inverter, pegar toda a defesa do Paraguai olhando para ele, né, de costas pro Arana, só que ele não tenta o passe. Mesma coisa com o Paquetá, que de novo insiste nessa burocracia, nesse passe pro lado, o Brasil roda de um lado pro outro, não encontra caminho. E por quê? Porque quando essa bola chega nos pontas, o balanço já foi feito, a defesa tá muito bem preparada para isso. Repara, ele vai para cima de um, Rodrigo, ganha, só que aí logo surgem 2, 3, 4 jogadores adversários e por melhor que o ponta seja, ele simplesmente não vai ganhar esse tipo de jogada e o Brasil aqui de novo perde. Esse lance é muito sintomático, né, que o Felipe Simonetti, inclusive nosso outro criador, comentou comigo a respeito disso na live que a gente fez. Isso é bizarro. O Gabriel Magalhães aponta o caminho, mostra que essa bola tem que chegar mais rápido no Guilherme Arana, mas ela não chega. O Brasil continua trabalhando com esses toques de lado e aí sim o Paraguai se anima, fala, opa, peraí, deixa eu pressionar aqui essa saída e consegue pressionar. O Danilo recebe um passe na fogueira do Marquinhos, é bem verdade, mas também erra e essa jogada aí termina com uma finalização do time paraguaio. Por essas e outras
outras que eu ainda vou mostrar. Se o Brasil, por exemplo, fosse entrar em campo amanhã, Danilo e Marquinhos jamais estariam entre os titulares. As notas enganam, né? 6.8, 7, em tese, eles estavam entre os melhores da seleção brasileira. Só que na real, na minha opinião, eles foram os piores em campo. E por mais que o Gabriel Magalhães tenha falhado no gol do Paraguai, ele não entra nesse bolo porque te oferece muito mais na saída de bola. Eu vou tentar te convencer disso mostrando dois erros. O primeiro é o do Marquinhos, que tinha campo para avançar, mas opta por um lançamento. Pela posição inicial do Vini e do marcador, obviamente precisava ser longo, praticamente na linha de fundo. E olha que o Vinícius mesmo assim consegue ganhar na corrida, mas é óbvio que nessa posição, de costas pro adversário, a chance dele ficar com a bola era nula. Agora, se liga na diferença pro Gabriel Magalhães, que também tem campo para avançar, mas se sente confortável fazendo isso. Enquanto ele carrega a bola e olha pro lado direito do ataque, buscando aquelas diagonais, as inversões que eu tanto falei, ele também orienta o Guilherme Arana a passar na linha de fundo. E beleza, ele erra aqui na execução do passe, mas a diferença é notável. Se tivesse um pouquinho mais calibrado, o Arana ficaria em situação de um contra um de fato, coisa que a gente raramente viu nessa partida pela previsibilidade da seleção brasileira. E se faltou criar mais oportunidades para deixar os seus jogadores no mano a mano com o adversário, eu não preciso nem te falar que o Vinícius Júnior mais uma vez fez um jogo abaixo da crítica. Só 25%, 1 de 4 dribles certos, ele perdeu a bola 17 vezes. Só que é muito fácil a gente criticar, ficar falando que o Vinícius Júnior não ganha no 1 contra 1, não joga nada na seleção brasileira. É difícil mesmo a gente entender o porquê disso. E eu vou tentar mostrar pra vocês. Se liga, né? A diagonal do Gabriel Magalhães, que não deu certo, mas é uma diagonal inteligente, porque todo o time do Brasil tá no campo de ataque, empurra o Paraguai pra trás, e aí sim que eu tava falando. Vinícius Júnior recebeu num contra um? Sim e não, né? Porque tem outros dois jogadores na sobra. Ele vai pra cima, tenta levar pra linha de fundo, mas tá muito bem marcado e aí não consegue ficar com ela. De novo, um outro lance que o Marquinhos tenta abrir esse passe, finalmente, né? Não trabalha de lado ali com o Danilo, só que quando o Rodrigo recebe, dois jogadores adversários já na cola dele. Ele vai tentar ir pra cima? Não, ele vai rodar essa bola do lado direito, lá pro lado esquerdo, como vocês já estão acostumados, e aí sim, a bola chega enfim no Vinícius Júnior. E aí, o que acontece? Ele tá de costas pra marcação. É 1 contra 1? Sim, é 1 contra 1, mas numa situação muito desfavorável mais uma vez. Se liga só essa saída de bola, o Guilherme Arana já desceu pra ajudar, o Vinícius Júnior também tá bem mais longe do gol, né? O ideal é que ele receba o mais perto ali da grande área, mas ele desce pra ajudar, recebe a bola contra dois adversários mais uma vez. O primeiro marcando, o segundo na sobra. Ele sai de um, sai também do segundo, só que aí já tem um terceiro jogador ali. Por isso que eu tô falando, não foi sempre que ele recebeu assim, recebeu em algumas situações de 1 contra 1 e de fato perdeu, mas a grande maioria ele recebeu com 2, 3, 4 caras na cola, e aí ninguém dá jeito. Aliás, um dos raros momentos em que o Vini conseguiu receber em situação de 1 contra 1 foi depois desse lateral do Paraguai no campo de ataque, que gerou a primeira chance de perigo da seleção brasileira aos 24 minutos de jogo, em uma transição. Como eu tava falando, né, por característica, me parece que esse time vai funcionar muito melhor explorando os contra-ataques, mas como não vai ter como jogar contra todos os adversários dessa maneira, precisa aprender a ter a posse de bola. Agora, repara aqui, o Vini no mano a mano é exatamente isso, essa situação em que ele fica mais confortável. Poucos caras no mundo sabem fazer como ele, e essa bola pro Arana é uma coisa linda, mas o jogador do Atlético acabou desperdiçando essa oportunidade de ouro. Vamos para um outro momento que na minha visão foi o atestado de que o Dorival demorou demais para mexer. Minutos finais do primeiro tempo e se liga como o Rodrigo tá por dentro, enquanto o Danilo bem aberto na ponta. A gente sabe que essa não é a dele. Enfim, nota como o Rodrigo se associa fácil com os companheiros, consegue explorar o espaçamento das linhas de meio campo e defesa do time do Paraguai e com muito recurso tira dois adversários, atrai o terceiro e encontra o passe no Endrick, que fez a movimentação certinha, segurou a passada, mas pecou demais na hora de colocar o Vini cara a cara com o goleiro. Um passe simples de executar que ele acabou falhando. E por mais que o Endrick tenha errado esse passe aí, na minha opinião, quem errou de verdade foi o Dorival Júnior no intervalo. Claro que eu não tô falando da saída do Bruno Guimarães para a entrada do Luiz Henrique. Aliás, ele demorou demais para abrir mão de um volante contra um Paraguai que tava todo encolhidinho. O vacilo do Dorival, para mim, foi quando ele sacou o Endrick e colocou o João Pedro. Até porque são dois atacantes de movimentação. Diferente do que muita gente falou, o João Pedro não é um 9 com as mesmas características do Pedro do Flamengo. Tanto que ele joga no Brighton muitas vezes até como um camisa 10.
10. Enfim, acho que não é de hoje que esse processo de lapidação do Dorival com o Endrick na seleção brasileira tem sido muito mal feito. Depois dessas substituições, duas coisas foram repetidas exaustivamente. Eu tenho certeza absoluta que você ouviu muita gente falar que em 10 minutos o João Pedro fez muito mais do que o Endrick, ou então que o Luiz Henrique mudou a cara da seleção brasileira. Só que na real, na minha opinião, não foi bem assim. Claro que os dois entraram muito bem, só que essa melhora do Brasil tá muito mais atrelada ao fato do Dorival ter se livrado de um volante e armado um time mais ofensivo do que com as peças em si. A seleção passou a ter mais jogadores ocupando o campo de ataque, atraindo os marcadores adversários e gerando espaços, justamente o que aconteceu nessa grande chance desperdiçada pelo Rodrigo. Se liga nesse outro momento do jogo, um pouquinho depois, coisa ali de 7, 10 minutos já do segundo tempo. A saída padrão do Brasil, 3-1, só que diferente do que vinha acontecendo, o Danilo não fica, ele parte em direção ao campo de ataque e segura a marcação desse jogador paraguaio, que numa situação normal dobraria a marcação em cima do Luiz Henrique. Ele nesse momento ainda tá um pouco ali, né, seguro justamente pela presença do Danilo por dentro, e aí o Luiz Henrique consegue ir pro 1 contra 1. No mano a mano ele vai muito bem, melhor do que o Rodrigo, é verdade, pelo lado direito, mas ninguém me garante que o Rodrigo não conseguiria fazer isso, ou até mesmo que o Endrick cabecearia melhor, ou até mesmo pior do que fez o João Pedro. Vamos com outro lance aqui, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? É muito mais a mudança de estilo depois que saiu o Bruno Guimarães e entrou o Luiz Henrique do que qualquer outra coisa. Repara nesse lance, o Luiz Henrique recebe em situação de 1 contra 3 jogadores adversários. E aí, o que será que ele vai fazer? Será que ele vai conseguir se livrar dessa marcação? Claramente não. É muito difícil, como a gente vem falando aqui, seja ele, Estevão, Rodrigo ou o próprio Vinícius Júnior, Neymar, quem seja, é muito difícil que os jogadores consigam sair desse tipo de situação. Se liga agora no Marquinhos, tentando aquela diagonal que eu tanto bati na tecla durante esse vídeo, mas o passe, de novo, né, não foi legal. Defesa afasta sem problema nenhum, só que eu separei esse lance justamente para mostrar uma diferença em relação ao que a gente estava vendo no primeiro tempo. O Rodrigo vindo buscar essa bola no pé da linha de defesa da seleção brasileira para armar o time. Ele tinha a oportunidade de inverter essa bola lá do lado direito e perdeu mais uma vez essa oportunidade. Não só o Rodrigo que perdeu, né? A gente já falou sobre o time inteiro, parece que os caras não estão acostumados e de fato não treinaram isso, que poderia ter sido a chave para desbloquear essa defesa da seleção paraguaia. Aqui a gente tá vendo uma movimentação interessante, né, do Guilherme Arana. Ele vem pra dentro, atrai a marcação do jogador paraguaio e aí sim consegue soltar o Vini em situação de 1 contra 1. Na verdade não é situação de 1 contra 1, né, porque tem 2 jogadores, mas vem um de cada vez e ele consegue se desvencilhar da marcação. Por quê? Porque recebeu com muito espaço e perto da grande área. E aqui ele quase faz um golaço. Dito tudo isso, pra próxima data FIFA eu esboçaria uma seleção brasileira com esses jogadores aqui. A primeira mudança no gol, sai Alisson e entra Ederson. Não que o Alisson tenha falhado naquele chute indefensável do jogador do Paraguai, mas eu gostaria de ver o Ederson aqui. Na linha de defesa, 2 mudanças, os 2 caras que eu mais critiquei, sai Danilo e entra Ian Couto, e também sai o Marquinhos para dar lugar ao Éder Militão. Dupla de volantes, o André, aquele cara que para mim foi a melhor notícia dessa data FIFA, e também ao lado dele o Lucas Paquetá, que assume a vaga do Bruno Guimarães, porque quem vai armar o time é o Rodrigo que ao lado dele tem o Vinícius Júnior, titular indiscutível, futuro bola de ouro na ponta esquerda, e também conto com a volta do Savinho de lesão, tá? Ele por aqui é muito especial, um driblador nato e vai ajudar demais a servir esse cara, o Endrick, o atacante para mim titular absoluto dessa seleção na ausência do Pedro. Com bola eu imagino esse time aqui que eu montei fazendo uma saída não com 3, mas com 2 jogadores, Gabriel Magalhães, Militão, e à frente deles o André. E aí eu imagino o Guilherme Arana bem livre aqui para atacar, assim como o Ian Couto e também o Lucas Paquetá. A gente teria um time basicamente num 2-1-6-1, muito ofensivo. E por quê? Porque contra times que se fecham, o Brasil precisa ter mecanismos. Aqui pelo lado esquerdo, por exemplo, Guilherme Arana por fora, Vini por dentro, e esses 2 caras também podem inverter. Aqui pelo lado direito, Savinho e Ian Couto se entendem muito bem desde os tempos de Girona e podem oferecer mais repertório ofensivo para o time do Dorival Júnior. Eu esboço a seleção desse jeito, mas é claro que eu quero saber a sua opinião, depois de você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações.